As Copas de 2002, 94, 70 e etc. são muito especiais pro Brasil. Foi quando a gente mostrou ser a melhor seleção do mundo e conquistou as estrelas na camisa. Mas teve outras edições que muita gente nem se lembra muito e que por um triz o Brasil não levou a taça e entrou nesse hall de títulos. Teve até edição que o Brasil foi eliminado sem perder nenhum jogo. Sim, invicto. Então no vídeo de hoje vamos ver algumas Copas do Mundo que o Brasil quase ganhou e levou estrelas na camisa. Mas antes da gente ver essas campanhas, quero mostrar um jogo que tu mesmo pode levar o seu próprio time pra conquistar os títulos. O Top 11. O Top 11 já é parceiro do canal e eu curto muito ele. Mas se você não conhece, se liga que eu tenho certeza que tu vai curtir. Ele é um jogo de graça pra iOS, Android, navegador e etc. que tu comanda o próprio time pra conquistar os troféus. Os campeonatos que tem no Top 11 são praticamente os mesmos da vida real, como a Liga, Superliga, a Copa e a Liga dos Campeões. E meu time, que se chama Medeiros FC, acabou sendo eliminado da Copa. A gente ganhou a ida por 1 a 0, mas perdeu a volta. Mas olha aí, eu já fiz contratações e na próxima Copa a gente vai derrotar todo mundo. Contratei o Josué Lutzana, ele joga muito, é o meu meio atacante. E no Top 11, além de técnico, tu também é o próprio dono do clube. Tu pode aumentar o estádio, coletar emblemas, alterar o uniforme e lá vai. Além de fazer treinamentos, formações, etc. Toda temporada tem atualização nova. E o Top 11 2023 tem um diferencial, que são as partidas ao vivo em 3D. Mano, olha que da hora. Tu pode de fato assistir a partida acontecendo ao vivo, como se fosse o técnico na beira do campo. Isso te dá uma imersão muito grande. Eles vão melhorando essa função cada vez mais e eu curti muito. Então o que você tá esperando? Corre aqui pro primeiro link da descrição e baixa o Top 11. É de graça e eu sei que tu vai curtir. Vou colocar também no comentário fixado. Então já vamos começar com uma Copa que muita gente nem lembra muito do Brasil, mas que por pouco não teve uma história completamente diferente. A de 2010, na África do Sul. Sim, tu já vai entender. Cara, o Brasil na Copa de 2010 chegou com um time muito diferente do de 2006. 4 anos antes, a gente tinha uma seleção recheada de craques, escondida no gol. Nas laterais, Roberto Carlos e Cafu. Nas meias tinha Kaká, Ronaldinho. E o ataque era formado por Adriano e Ronaldo Fenômeno, além de outros craques na reserva. Era muito forte. Mas mesmo com um baita elenco, eles chegaram na Copa sem muita concentração. Alguns jogadores estavam fora de forma, tinham muita confiança, então baixaram a guarda e etc. Então quando encarou a França nas quartas, o Brasil foi destruído pelo Zidane. O cara literalmente bagunçou o meio campo do Brasil e foi justamente dele o cruzamento pra Henry ficar sozinho e abrir o placar. Então no fim das contas, aquela seleção que chegou cheia de confiança pra Copa, voltou pra casa sem nada. Aí depois de tudo isso, o Parreira saiu da seleção e a CBF contratou um cara pra trazer disciplina. O Dunga, que foi o capitão de 94 e 98. Era um líder, tá ligado? Com ele o negócio era mais embaixo. Aí logo quando chegou, o Dunga já fez várias reformulações e renovações. Muitos craques de 2006 ficaram fora da lista de convocados e ele trouxe um clima muito mais sério, tá ligado? Então 4 anos depois, o Brasil foi pra Copa com um time muito diferente. Como goleiro Júlio César, o lateral Michael, nas meias tinha o Elano, Felipe Melo, Kaká e no ataque tinha Luiz Fabiano e Robinho. Tipo, vendo a seleção de 2010, a gente não pensa, nossa, que timaço. Mas cara, a história do Brasil naquela Copa por muito pouco não chegou no topo do mundo, hein? É fato que aquela seleção tinha limitações e muita dificuldade contra times que ficavam na retranca. Mas quando ia jogar contra um país que ia pra cima, era caixa. Ganhava de 3, 4 a 0. Os contra-ataques eram mortais e o Dunga montava o time pra isso. Por exemplo, teve um jogo contra a Bolívia aqui no Brasil que a gente empatou em 0 a 0. A Bolívia era mais fechada e um jogo contra o Chile no Chile, que eles foram pra cima, o Brasil meteu 3 a 0. Aí tá, quando começou a Copa, a gente passou a fase de grupos em primeiro e nas oitavas contra o Chile, os chilenos foram pra cima e o Brasil derrotou eles por 3 a 0. O estilo de jogo do Chile favorecia muito o Brasil e passamos sem dificuldade. Aí fomos pras quartas e contra a Holanda no primeiro tempo a gente dominou. O Robinho abriu o placar e foi pro intervalo 1 a 0. A gente tava ganhando a partida e ia se encaminhando pras semis. Mas aí na segunda etapa a Holanda se arrumou, o Brasil teve falhas e a gente tomou a virada. Então tu deve estar tipo, por que o Brasil de 2010 tá nesse vídeo? É que mano, se o Brasil tivesse passado da Holanda, teria pego o Uruguai nas semis. E o Uruguai não era melhor que a gente. Pra tu ver, um ano antes, nas eliminatórias pra aquela mesma Copa, o Brasil tinha metido 4 a 0 nos caras em Montevidéu. Pois é. Então se a gente encarasse eles, passaria do Uruguai e chegaria na final. Aí na decisão contra a Espanha seria difícil, porque né, o elenco dos caras era um absurdo. Mas o estilo de jogo dos espanhóis podia se encaixar com o de contra-ataques do Dunga. A Espanha era mais daquele tic-tac. Então o Brasil podia pegar a bola, sair em velocidade e partir pra abraço. Além do peso da camisa numa final de Copa, né? E a Espanha, por mais boa que fosse, não tava dominando não. Ela chegou na final ganhando todos os jogos do mata-mata por só 1 a 0. Então se não fosse aquelas falhas contra a Holanda, o Brasil hoje podia ser hexa. Imagina se a seleção de Luiz Fabiano e Robinho tivesse ganhado a Copa. Que doideira. Mas beleza, vamos sair da África do Sul e ir lá atrás pro passado ver a primeira vez que o Brasil chegou perto de botar a mão na taça. Em 1950. Se tu acompanha o canal, tá ligado como foi a Copa de 50. Mas muita gente ainda não sabe o porquê ela foi tão traumática. Então é sempre legal relembrar. E mano, naquela época ganhar a Copa já era um negócio gigantesco. E aquela edição de 50 já era especial por si
si só por acontecer aqui no Brasil. Todo mundo tava numa expectativa muito grande. Pra tu ter noção, o Maracanã, que na época era o maior estádio de futebol do mundo, foi construído justamente para aquele mundial. E a nossa seleção também tava uma coisa absurda. Pra tu ver, um ano antes, em 49, teve uma Copa América aqui no Brasil também, e a gente simplesmente acabou com tudo, metendo 46 gols em 9 jogos. Sim. Então quando chegou a Copa, a gente deu show. Na fase de grupos, empatamos com a Suíça, mas derrotamos a Iugoslávia e o México pra chegar na fase final. E essa fase final era assim: eles pegavam os 4 melhores times e faziam um grupo só, onde depois de 3 jogos, quem terminasse em primeiro era o campeão. Aí o Brasil foi com tudo e nos primeiros 2 jogos fez 2 goleadas gigantescas. Meteram 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. Aquela seleção que tinha craques como Jair Rosa, Ademir de Menezes, Zizinho e companhia, só precisava passar por mais uma partidinha contra o Uruguai pra levar a taça. O Uruguai não era melhor que o Brasil. Eles empataram com a Espanha. Pois é. Então todo mundo tava muito confiante pra ver o Brasil ser campeão. Já tinha até político com discurso pronto pra final do campeonato e uma galera já tava marcando aquele churrasco pra comemorar o título. E por mais que a final tenha sido bem pegada, o Brasil começou bem, abrindo o placar logo no começo do segundo tempo. Tava tudo indo certo. O problema é que eles ficaram confiantes demais e acabaram baixando a guarda. Aí a seleção uruguaia, que não é boba nem nada, aproveitou os vacilos do Brasil, empatou aos 21 do segundo tempo e aos 34 minutos, Guigua desempata e o Uruguai vira o jogo em pleno Maracanã. 2-1 e a gente perdia a Copa de uma forma humilhante. O Maracanã, no final do jogo, ficou num silêncio horrível e só tinha alguns uruguaios comemorando num mar de brasileiros decepcionados. Foi um negócio tão marcante que esse jogo ficou conhecido como Maracanaço e pra Copa seguinte o Brasil até mudou as cores do uniforme. Em 50 a gente usava branco com azul e na Copa seguinte já tava com amarelo e azul. Pois é, pensa num negócio traumático que não foi. Então beleza, o tempo passou, essa decepção foi ficando pra trás e a partir de 1958 o jogo virou. Entre 58 e 70 o Brasil conquistou a Copa 3 vezes e se tornou o maior campeão do torneio. Aí quando chegou o ano de 1974, a seleção brasileira era a principal favorita, imagina. A gente vinha de 3 títulos nas últimas 4 edições e mesmo sem Pelé, tinha ainda um elenco muito forte, com Rivelino, Jairzinho, Ademir da Guia e etc. Aí na primeira fase da Copa a gente até teve dificuldades, teve 2 empates e só venceu o último jogo contra o Zaire para se classificar para a fase final. Se não ganha do Zaire podia desistir mesmo. E a seleção de 74 tá nesse vídeo das vezes que a gente quase ganhou, porque depois dessa primeira fase o Brasil cresceu demais. Tu lembra daquele formato da Copa de 50 onde fazia um grupo final? Então na de 74 era bem parecido. Foram formados mais 2 grupos, onde os 2 primeiros de cada ia pra decisão. Aí a gente caiu contra seleções muito boas, como a Alemanha Oriental, que era a Alemanha mais do lado socialista, a Argentina, rival do Brasil, e a Holanda de Cruyff. Era um grupo muito forte. Mas nessa segunda fase a gente foi demais. No primeiro jogo, o Brasil encarou a Alemanha Oriental, que tinha até ganhado da Alemanha Ocidental na fase de grupos, e ganhamos por 1-0. Aí a partida seguinte foi contra a Argentina e adivinha? Ganhamos de novo. O Brasil tava só a uma partida de alcançar a final da Copa do Mundo. E se vai pra final, a camisa pesa demais. Mas aí chegou o tão temido jogo contra a Holanda. Quer dizer, tão temido pra nós, né? Porque a comissão técnica do Brasil tava super confiante e meio que subestimava os holandeses. Mas cara, aquela seleção holandesa não era brincadeira, viu? A Laranja Mecânica tinha na época um jogadorzinho aí chamado Johan Cruyff, que é simplesmente um dos maiores nomes da história do futebol, e os caras jogavam de um jeito diferenciado, trocando de posição pra confundir os adversários e inovando nas táticas. Aí quando a gente foi pra essa partida contra a Holanda, o negócio foi feio. O Brasil não conseguiu fazer nenhum gol e a partida seguiu 0-0 até o segundo tempo, quando o Neskens abriu o placar e Cruyff ampliou. A gente perdia por 2-0 e ficava fora da decisão. Pra tu ver, o Brasil ficou tão atordoado com a derrota que na disputa do terceiro lugar contra a Polônia, a gente acabou perdendo também. Pois é. Mas beleza. Se na Copa de 74 a gente não chegou na final por causa de uma partida que não foi bem, você nem imagina o que aconteceu na edição seguinte. 4 anos depois, chegou a famosa Copa de 78, que ficou marcada como uma das mais polêmicas da história. Primeiro que essa Copa aconteceu na Argentina, que passava por um regime militar ferrenho, e o governo argentino sabia que um título da Copa iam fazer eles ficarem bem vistos, ia tirar os holofotes dos problemas do país por um tempo, tá ligado? E o nosso Brasil, claro, era um dos favoritos. O craque da vez era o Zico, junto de Rivelino, Toninho Cerezo, Roberto Dinamite e etc. Mas mesmo tendo mais uma vez um elenco fortíssimo, passou muito trabalho na primeira fase. No nosso grupo tava as seleções da Áustria, Espanha, Suécia, e logo no primeiro jogo contra a Suécia, as polêmicas começaram. Quando o placar tava em 1-1, a última bola do jogo era um escanteio pro Brasil. Aí a bola foi jogada na área e o Zico fez o gol de cabeça. Só que o juiz, ao invés de validar o gol, disse que tinha apitado antes da bola entrar. Pois é, o juizão simplesmente encerrou o jogo com a bola no ar. Com isso a partida acabou ficando empatada mesmo. Que bagulho sem sentido. Aí no segundo jogo contra a Espanha teve mais um empate. E a primeira vitória só veio no terceiro jogo, onde ganhou da Áustria por
por só 1-0. A gente passou em segundo lugar no grupo. Mas mesmo com o início turbulento, a gente foi pra próxima fase, que era naquele mesmo esquema de 74. Dois grupos onde o primeiro de cada ia pra final. E o grupo do Brasil tinha um time da casa Argentina, o Peru e a Polônia. Só um desses times ia pra decisão. Aí o primeiro jogo contra o Peru foi facinho. Ganhamos de 3-0. O que pegou mesmo foi o segundo jogo contra a Argentina. Mano, imagina, um Brasil e Argentina na Argentina, onde quem ganhasse tava praticamente garantido na final da Copa. Foi um bagulho muito doido, com muita falta e cartões pra todo lado. Mas gol que é bom, nada. O jogo terminou empatado em 0-0. Então tudo ia ser decidido na terceira e última partida. Era Brasil contra a Polônia e a Argentina contra o Peru. E a Argentina tava empatada em pontos com a gente. Então a vaga seria decidida no saldo de gols. Aí nossa seleção fez a parte dela, ganhou seu jogo, e nossos irmãos teriam que ganhar do Peru por 4-0 pra chegar na decisão. E aí que aconteceram mais polêmicas. Porque a Argentina simplesmente acabou com os peruanos e ganhou por 6-0 pra passar o Brasil no saldo e ir pra final. Tipo, na fase de grupos, o Peru não tinha perdido nem pra Holanda e contra a Argentina foram humilhados. Aí, né, começaram os boatos que existem até hoje, dizendo que os jogadores peruanos entregaram o jogo. Se isso é verdade ou não, a gente nunca vai saber. O que temos certeza mesmo é que o Brasil ficou de fora da final sem ter perdido nenhuma partida. A gente foi eliminado invictos. Pois é. E depois, a gente ainda foi pra disputa do terceiro lugar contra a Itália e ganhamos por 2-1. Tipo, se não fosse pelo saldo de gols, a gente podia ter ganhado o Tetra em 78. Imagina se isso tivesse acontecido. Então, beleza, o Tetra escapou em 78 e depois de vários anos, em 94, finalmente conquistamos a taça. Demorou, mas chegou. Então, pra Copa de 98, a gente ia como os atuais campeões. E a nossa seleção era simplesmente espetacular. Se liga em alguns dos craques que estavam defendendo a amarelinha. No gol, ninguém menos que o Tafarel. No sistema defensivo, tinha o Roberto Carlos, Cafu, Júnior Baiano e lá vai. No meio campo, tinha o Dunga e o Rivaldo, que ganharia a bola de ouro no ano seguinte. E no ataque, a dupla Bebeto e Ronaldo. Sim. Então a gente foi indo com tudo, passamos por todos os adversários e alcançamos a final pela segunda vez seguida. A gente tinha tudo pra conquistar o Penta. E o adversário da final era a Grande França. Era o time da casa que tinha ninguém menos que Zinedine Zidane. Mas a França não chegou na final daquela Copa passando o carro por todo mundo, não. Tipo, nas oitavas só eliminaram o Paraguai com um gol de ouro, 1-0. Nas quartas ganharam da Itália nos pênaltis e da Croácia nas semis por 2-1. Pois é, mas aí quando chegou na final, eles se mostraram muito superiores e acabaram com a gente. Com 2 gols de Zidane e outro de Petit, derrotaram o Brasil por 3-0 e a gente ficou com o vice. E um dos fatores que fez o Brasil perder também foi que na véspera da final, o Ronaldo teve uma convulsão no hotel. Foi um momento traumático, por muito pouco que ele nem entra em campo. Então, pela segunda vez na história, a gente ficou com o segundo lugar da Copa. Por um jogo que o Brasil falhou, a gente deixou de levantar a taça. Foi um baque muito grande. E aí, qual outra Copa que o Brasil podia ter ganhado? Comenta aqui embaixo. Comenta também mais 10 de vídeos. Compartilhe com seus amigos que amam a seleção brasileira. E não se esqueça de conferir o Top 11. O link tá aí na descrição. E dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!